Fala galerinha, se você chegou aqui no nosso canal é porque você está querendo ficar informado, você está querendo aprender mais sobre as ciências, sobre os conteúdos que caem nos vestibulares. Então você vai assistir um vídeo agora muito massa sobre algo muito importante para a sua prova. É isso mesmo. Então fica aí, assiste o nosso vídeo até o final e já já a gente tá junto de novo. Boa noite. Bora lá começar. Veja só. Então, aula passada, nós continuamos conversando um pouquinho sobre zoologia e chegamos até o ponto que nós falamos, tá, de moluscos. Aula de hoje, a gente vai dar continuidade a isso, falando sobre artrópodes, equinodermos e cordados, tá bom? Então, bora lá, vem aqui comigo para a gente dar continuidade para essa aula aqui. Chega cá. Lembra, bora sempre aproveitar, para toda a vida que a gente foi reiniciar isso aqui, a gente comece a conversar sempre sobre a nossa revisão. Então dá só uma olhada junto aqui comigo, por favor. Quando eu lembro do meu porífero, o que é que você já sabe que eu vou falar? Eu vou lembrar dos meus amigos? Parazoários. Então fale, P de porífero, P de todos os outros, a partir de... Eles vão ser os nossos amigos o quê, gente? Eumetazoários. O que é ser eumetazoário? Lembre comigo. É que ele tem o quê? Tecidos embrionários verdadeiros. Você entende tecido embrionário por quê? Ectoderma, endoderma e... Só que o quinidário ele tem uma exceção, porque ele é o único que ele é. O que é que ele tem de blástico? Quais são os tecidos que ele tem? Ele só vai ter o que, gente? Ectoderma e endoderma. Muito bem. Ei, e se eu falo para você de todos os outros a partir de quinidário, ou seja, todos os demais, eles serão o quê? Triblástico. Embrionários. Muito bem. Ora, se eu falo para você, então, de platelminto, o que é que eu tenho que lembrar em relação ao celoma? Ele é o único que ele é? Acelomado. E se eu falo do nematelminto, ele é o único que ele é o quê? Todos os demais, eles serão o quê, filho? Celomados. Muito bem. Então, todos os demais, eles serão celomados. Agora me diga, a novidade evolutiva foi em anelídeo ou foi molusco? Foi em quem? Molusco. Então, você vai lembrar que a novidade evolutiva veio aqui. Me diga outra coisa. Se eu falo em relação ao sistema digestivo desses caras, porífero tem sistema digestivo? Porífero tem sistema excretor? Porífero tem sistema respiratório? Porífero tem sistema excretor? Como é que acontecem então os processos? Muito bem. Qual é a simetria do porífero? Assimétrico. E quais são as classes que eu tenho de porífero? Ascon, Sicon. Se eu falo em quinidário, eu tenho já dois folhetos, sim ou não? Então, eu tenho um folhetozinho, eu já tenho um tecido, sim ou não? Eu tenho um sistema nervoso, sim ou não? Um sistema nervoso como? Como? Participe, vai, um sistema nervoso difuso. Tem sistema digestório? Tem, só com boca. Logo, é um sistema digestório incompleto. Platelminto tem sistema digestório? Tem, é um sistema digestório também o quê? Incompleto. Ei, fale para mim um negócio. Tem sistema digestório incompleto. Nematelminto, sistema digestório? É um sistema digestório o quê? Completo. É um sistema digestório completo. É a novidade evolutiva. Muito bem. Agora olhe para cá, olhe para cá. Se eu falo do meu quinidário, eu lembro que ele tem essas características e eu divido eles em quantos grupos? 4 grupos. Quais são? Hidro, sifo, cubo e anto. Muito bem. Então, hidrozoa, sifozoa, cubozoa e antozoa. Pode acontecer alternância de geração nessa espécie, sim ou não? Lembra que pode acontecer a ocorrência. Lembra? Hidro, pode acontecer a alternância de gerações. A outra, vai acontecer a alternância de gerações. Não ocorre alternância de gerações. E, por fim, aquela nossa cubozoa, acontece a alternância de gerações, mas é tão curta que é praticamente imperceptível.
Ei, fica aqui comigo que eu tenho que conversar um negócio com você que é papo de mudança de vida. Essa história de mudança de vida parece jogo de tigrinha, essas coisas, né? Ei, falando sério agora, vê só. Eu tô aqui pra vocês com um cronograma de estudos intensivo. Você que quer mandar bem no Enem e em todos os vestibulares do Brasil. Esse cronograma é intensivo dos conteúdos mais recorrentes, por ordem de prioridade. É tanta coisa que eu tenho pra te oferecer que eu até anotei aqui. Primeiro, são 22 semanas de estudo, 22 semanas intensivas de estudo de todas as matérias, falando dos conteúdos mais recorrentes pra prova. Ah, professor, só isso? Só um cronograma? Encontra na internet, em qualquer site. Ei, não é só isso não, vê só. Eu vou também fornecer uma aula de mentalidade do aprovado com um especialista em aprovações, um professor que é especialista em aprovações, pra te falar sobre como deve ser o mindset, como deve ser a mentalidade daquele aluno que em breve será um aprovado. Além disso, fórmulas de física para o Enem, as fórmulas que você tem que ir sabendo para a prova do Enem, para você gabaritar a prova de física, tá bom? Também estratégias de prova, o que fazer ali na hora da prova, se resolve as mais difíceis, as mais fáceis, tudo isso com um professor especialista para te passar todas as estratégias de prova, estratégias matadoras para você gabaritar as suas provas aí. Professor, não acaba mais não, calma, tem mais coisa. Técnicas de estudo eficiente, o que você precisa para otimizar o tempo, a gente sabe que tempo vale ouro, então técnicas de estudo eficiente para que você consiga aprender a maior quantidade de conteúdos em menos tempo, tá certo? E para fechar tudo com chave de ouro, um método de revisão, como as revisões precisam ser feitas, beleza? Ei, professor, acabou? Claro que não. Os 50 primeiros compradores, de tudo isso que eu te falei, que tem um preço irrisório, os 50 primeiros compradores vão concorrer a um mega aulão para revisão da UniFSM ou da Unifip. Então não fica de fora, garante sua vaga, são vagas limitadas, a gente tem que ter uma quantidade máxima para poder fornecer tudo isso de forma excelente para os alunos, beleza? E os 50 primeiros vão estar concorrendo a um aulão para Santa Maria ou para a Unifip, beleza? Valeu! A partir de Platelmintos, nós dividimos em quantas classes? 3. Quais são as classes? Sextoda, trematoda, tubelária. Repita, vá. Sextoda, trematoda, tubelária. A primeira que eu lembro é a tubelária, que é a vida livre. Exemplo, planária. Então, tubelária, planária. Tubelária. Agora fale comigo. Se eu estou diante de um platelminto, se eu estou diante de um platelminto, o que é que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar que eu tenho ainda a trema toda, que eu vou lembrar a doença é a esquistossomose, mas o nosso representante é o esquistossoma Manzoni, né? Que são platelmintos com ventosas de fixação. E eu lembro ainda do nosso sextoda, que eu vou lembrar de qual doença? Eu vou lembrar da tênia sólida, da tênia saginata, que vai causar a minha teníase. Se eu falo do nematelminto, eu vou lembrar que quem passa na O, A, B, é fera. Para eu lembrar de oxiurose, ascaridíase, ancilostomiase, bicho geográfico e se eu chego aqui para falar de molusco, eu lembro que eu tenho 3 grupos, gastrópodes, bivalves e cefalópodes. Bora de novo? Gastrópodes, bivalves e cefalópodes. Você aprendeu junto comigo que o molusco é da turma do pode ser o tanto, pode ser fecundação interna, como pode ser fecundação, pode ter desenvolvimento direto, como pode ter desenvolvimento, pode ter reprodução sexuada, como pode ter reprodução. Lembra daquilo que a gente viu? Então, ó, lembra desse cara. E tem um detalhe, lá no cefalópode, a circulação é a novidade evolutiva, porque os outros eu vou ter circulação aberta. Muito bem. Falamos de anelídeos, e no anelídeo você já sabe que é sistema digestivo completo. Eu tenho a presença de secos intestinais, eu tenho a presença de um tiflóssole, e eu tenho que lembrar que esse carinha, ele também já vai ter um sistema circulatório fechado, com vaso dorsal, vaso ventral, um sistema nervoso ganglionar, com 2 gânglios dorsais, com cordões nervosos ventrais. A partir daí, a gente adentra, então, em artrópode. Então, quando a gente conversa sobre artrópode, eu preciso que você lembre junto comigo que esses caras serão os maiores representantes do nosso reino animal. Em números, eles são os maiores. Então, a gente tem as mais variadas tipos de espécies. E, com os demais animais, eu já falava nem nunca, nem sempre. Esse, especificamente, é que eu falo isso. Porque aqui eu vou ter representante de tudo quanto é jeito. Eu vou ter representante terrestre, quanto eu vou ter representante marinho. Então, vem para cá, chegue. Você já sabe as características gerais desse cara. Porque, olha só, sem a gente colocar nada ainda no nosso material. Venha para cá. Eumetazoário ou parazoário? Diblástico ou triblástico, então? Celomado ou acelomado? Simetria bilateral. Anelídeo, artrópode, anelídeo, artrópode, anelídeo, artrópode. Segmentados ou não segmentados? Segmentados. Sistema digestivo completo ou incompleto? Completo. Lembra que aqui era da turma do pode ser ou tanto faz? Respiração cutânea, respiração branquial, respiração... Lembra?
Aqui, eu também vou ter respiração branquial, eu também vou ter respiração traqueal ou filotraqueal, a depender do tipo de classe que a gente vai estar falando. Entenda, é representante terrestre, é representante marinho, vou ter um monte de característica também que vai ter em comum dos dois. Então vem para cá. Olha para isso, porque isso tudo que a gente já escreveu, você já sabe, não precisa ficar falando sobre isso. Fale para mim, a gente esqueceu de uma característica que eu botei aqui, eu não botei aqui. Fale para mim, fale para mim. Esses caras aqui, que a gente falou até agora, protostomados ou deuterostomados? Fácil demais, Yarlen. Todos esses caras que são triblásticos, até nós chegarmos em artrópodes, eles serão o quê? Protostomados. Na verdade, o certo seria até nematelminto, a gente classificar, né? Porque os outros são sistema digestivo o quê, gente? Incompleto, não é assim? Então, olha só. Pronto. Protostomados. Enquanto que os nossos equinodermos e os nossos cordados, eles serão o quê? Deuterostomados. Ou seja, o que é protostomado? O blastóporo origina primeiro o quê? Depois, e aqui eu vou ter o blastóporo originando o quê? Anos. Muito bem, então você já entendeu a diferença. Depois nós vamos falar sobre um negocinho chamado de... Olha o nome. Esquizocelomados e enterocelomados. Bora de novo? Esquizocelomados e enterocelomados. Deixa eu dizer como é fácil. Quem é que é protostomado? Né, Matel? Mo. Quem é que é deuterostomado? Me ajude. Quem é que é enterocelomado? Quem é que é esquizocelomado? Tá bom. Os mesmos que são protostomados serão os mesmos que serão esquizocelomados. A gente ainda vai colocar o plateamento nessa jogada. Os mesmos que serão deuterostomados serão os mesmos que serão enterocelomados. Deu para você pegar? Então, muito bem. Então, lembra do detalhe que aqui eu tenho um sistema circulatório que vai contra o que a gente estava vendo, que é um sistema circulatório aberto. Aí, olha, mas por que evoluiu? Não evoluiu. Mas a gente tem que entender que isso aqui foi acontecendo, não era um seguido do outro, mas ia acontecendo de uma forma dinâmica ao mesmo tempo, tá? Então, a gente tem um sistema circulatório aberto, que alguns ainda vão chamar de sistema circulatório lacunar. Só que a gente viu ainda, quanto ao sistema excretor desses caras, o seguinte, a gente fez uma brincadeirinha. A gente primeiro falou dos platelmintos, dos anelídeos que eu chamei de asquelmintos, a gente falou dos anelídeos, nós falamos dos moluscos, só que aqui a gente vai fazer, ó, plate, asc, H, oi. Quando o celoma, ele vai ser oriundo de segmentos da mesoderma, enquanto que a entero vão ser oriundos de segmentos da endoderma. Tá? É o modo em que o celoma ele vai se originar e se desenvolver. É o local de origem. Então, olhe para cá. Como foi que a gente aprendeu? Plate, você me responde? Plate. Plate. Asc. Nefrídeos. Nefrídeos. E a gente foi para moluscos, que eu falei molpojanos. Não foi assim que a gente aprendeu? Então, a gente vai terminar isso hoje, tá? Eu vou te mostrar os demais. Então, venha para cá. Sistema excretor de artrópodes. Ele vai ser, em geral, eu estou falando, em geral, vou te mostrar duas classes que eu não vou ter esse tipo de excreção por túbulos em Malpighi. Mas, em geral, para os demais, eu vou ter túbulos de Malpighi fazendo a excreção desse cara. Sistema respiratório, como eu te falei, ele vai ser variável, porque eu tenho um representante terrestre, eu tenho um representante aquático. Então, eu vou ter respiração traqueal, filotraqueal ou branquial. Vem para cá.
O sistema nervoso desse cara vai ser semelhante ao que a gente já encontrava em anelídeo. Vai ser um sistema nervoso ganglionar com cordão nervoso ventral. Lembra, eu só vou falar em cordão nervoso dorsal quando a gente entrar em quem? Cordados. Eu vou te mostrar 4 características que todo cordado tem. Sistema sensorial vai ter uma evolução muito importante, porque eu vou ter começando um desenvolvimento importante de antenas. Eu vou ter começando a presença de óleos compostos. Então, eu tenho que lembrar disso em relação a isso. E, claro, a simetria você já sabe que ela é bilateral. Como eu te disse, eles estão presentes em praticamente todos os locais. Eles têm metameria, como eu te mostrei, do mesmo jeito que acontecia nos anelídeos. Mas essa metameria, eu vou dar um nome diferentinho. Eu vou chamar isso aí de tagmas. Vão ocorrer tagmas. Eu vou já te mostrar como é que eu vou separar cada corpo do meu artrópode a depender da classe. Eles vão possuir um exoesqueleto de quitina. E olha o detalhe que eu tenho que lembrar. Esses caras, eles são equidisouários. Lembra? Se a tua prova pede um representante de equidisouários, eu quero que você vá diretamente em artrópodes. Se ele pede 2 representantes, eu quero que você vá em artrópodes e depois vá em nematelmintos. Lembra disso. Agora olhe para cá. Veja só. O que é o detalhe quando eu lembro de equidise? Preste atenção. Veja o seguinte. Você, tratado do tamanho que você é hoje, você primeiramente precisou que o seu pai e a sua mãe tivessem relações sexuais, o espermatozoide de seu pai encontrasse o óvulo de sua mãe, e a partir dali você começa o seu processo de desenvolvimento embriológico. Então você era primeiramente um pequeno embriãozinho, que começou a fazer um processo de segmentação e clivagens sucessivas, começou a ter um aumento de célula sem o aumento do volume total do embrião. Entrou na fase de gastrulação, desenvolvimento de folheto, aumento do volume total do embrião, neurulação, organogênese, e você foi crescendo, dia após dia. Sua mãe foi fazendo o pré-natal, fazendo as ultrassons do pré-natal. O médico lá fazendo o pré-natal dela, ele foi verificando se a barriga estava crescendo, acompanhando a ultrassom para ver se a criança estava ganhando peso, se ela estava ganhando tamanho. E aí você começou o seu desenvolvimento. O que acontece? Você, quando era bebezinho, você nasceu lá, determinado tipo de tamanho X qualquer, tanto em centímetros, e aí você começou a se desenvolver. Entrou na sua infância, de fato, começou a dar uma aceleradinha no seu crescimento, nada tão expressivo, mas quando você entrou na adolescência, teve o famoso estirão. E aí você iniciou seu estirão, acelerando o seu crescimento, entrou na fase adulta, começando ali seus 16, 18 anos, começou a ficar mais devagar. Você não dava mais aquele crescimento rápido, você tinha uma parada da velocidade de crescimento. E aí você foi chegando a esse momento, até que para o crescimento. Para a grande maioria das espécies, isso aqui é como vai se desenvolver. Se você pensa num cachorro, você pensa num gato, ela não é desse jeito. Pequenininho, ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, até que vai chegar um momento em que ele vai chegar no limite, ele não vai crescer mais, só os anos vão passar. Se você pensa num tubarão, se você pensa num peixe, é tudo desse jeito. Só que o artrópode, ele tem uma coisinha um pouquinho diferente. Dê uma olhada? Olha só. Imagina que durante o seu desenvolvimento, quando você está lá como bebezinho, sabe o que é que eu vou fazer com você? Vou colocar uma armadura de ferro em você. Sei lá. A armadura de ferro está lá, impedindo que você cresça. Está lhe protegendo, mas impedindo que você se desenvolva. Impedindo que você cresça. E aí você começa a tentar crescer, só que você está dentro da armadura de ferro, concorda? Vai chegar um dado momento que essa armadura de ferro, ela não vai aguentar o teu crescimento, então ela vai quebrar. Na hora que ela quebra, você deixa aquela armadura de ferro para lá, você está com o corpo livre agora para crescer. Então, durante esse momento que você quebrou a armadura de ferro e está com o corpo livre, você começa a aumentar de tamanho, aumenta de tamanho, até que uma nova armadura de ferro é colocada em você e você para o seu crescimento. Enquanto essa armadura de ferro estiver em você, você vai conseguir crescer? Não.
Então você vai estar lá contido, não consegue crescer. Então você está lá paradão, crescendo, sem conseguir crescer e tal, até que chega um novo momento que seu crescimento quer ser tão intenso que quebra novamente essa armadura de ferro. Na nova quebra dessa armadura de ferro, você vai ter um novo crescimento, até que vem uma nova armadura de ferro que impede o seu crescimento de novo. Veja só. A armadura de ferro está aqui impedindo que você cresça, lhe protegendo, mas impedindo que você cresça. Chega um dado momento em que eu quebro essa armadura de ferro e ele volta a crescer. Até que uma nova armadura de ferro aparece e ele impede que haja crescimento. Até que essa armadura se quebra e ele volta a crescer novamente. Então, é um crescimento com paradas. É o crescimento que a gente dá um nome de mudas e equidizes. Mudas e equidizes. Toda vida que aparece o exoesqueleto de quitina no artrópode, ele não vai conseguir desenvolver, porque ele é um exoesqueleto rígido. Tanto que quando você vai matar lá um besouro, uma barata, na hora que você pisa, o que é que faz? Porque você quebrou o exoesqueleto. Ele é rígido, ele é duro. Então ele, parada do crescimento, quebra o exoesqueleto, crescimento. Parada do crescimento. Quebra o exoesqueleto, crescimento. Parada do crescimento. Quebra o exoesqueleto. Cada momento em que você tem a quebra do exoesqueleto, eu chamo de muda. Vai ter a muda. Então é esse processo de muda que você vai ter o crescimento. É a muda do exoesqueleto. E o exoesqueleto eu dou um nome. Eu posso chamar esse exoesqueleto de exúvia ou exúvia. Exúvia ou exúvia. Tá bom? E aí, eu quero muito sua atenção aqui. Porque, ó, imagina, você está aqui, sossegadão, assistindo nossa aula, mais uma aula de zoologia que a gente tem no semestre. São 7 horas e 24 minutos de uma segunda-feira qualquer. Que a gente, às vezes, tem interpretação. É só mais uma aula. Às vezes a gente está meio disperso, a gente está meio aéreo. E aí, teve esse slide aqui, com essa informação aqui. Na Santa Maria, caiu exatamente a mesma imagem. A mesma, igual, sem tirar nem colocar nada. E aí, isso te conforta ou isso te assusta? Porque se a gente sabe que a gente prestou atenção à aula, que a gente se dedicou, que a gente voltou, que a gente revisou isso aqui, que a gente abriu a apostila, olhou a apostila de cima a rabo, isso conforta a gente. Mas se a gente sabe que frente ao nosso vestibular, a gente deixou passar um monte de coisa, isso desespera. Porque você sabe que a chance estava bem ali para você pegar. Entendeu? Ah, mas eu errei a questão e eu me dediquei. Outra história. Acontece. Mas isso aqui aumenta ou não aumenta a chance da gente acertar? Discutivelmente. Então é isso que eu quero de você, atenção máxima. Gente, a mesma imagem caiu na tua prova de um ano atrás. Prova de dezembro. Não é nem um ano, né? Vai fazer um ano agora. Prova de dezembro, veio isso aqui para você. Então, é uma questão difícil? Não é. É uma questão, vou dizer que é fácil. É fácil para quem conhece. Mas é uma questão resolvível, sim ou não? Muito resolvível. Muito tranquila da gente matar. Então, foi exatamente essa imagem, com esse umzinho, com esse doisinho, e esse gráfico. Por isso que eu falo. Observa, a apostila, ela tem muita imagem, ela foi desenhada para isso. Ela foi desenhada porque você sabe que é a mesma imagem. No mesmo vestibular que caiu essa, caiu uma outra imagem da nossa apostila, só que cortada. Vamos supor, a imagem era para ser daqui para cá e eles fizeram isso. Eles cortaram um fragmento da imagem, mas era exatamente a mesma imagem. Então, ó, cada figurinha que tem na apostila de vocês é para você olhar, é para você usufruir, para você
abrir mão dela, tá bom? Então, dá uma olhada novamente. E outros 2 gráficos aí na tua apostila. Então, ó, o crescimento de não artrópodes e o crescimento, certo, de artrópodes. Novamente, mesmo princípio. Veja que é um crescimento integral. É um crescimento integral. E aqui, ó, a exúvia, que é o exoesqueleto antigo, certo? Desse meu artrópode, que ele vai fazer o processo de muda, tá bom? Então, mudas e equidizes é o que vão regir o crescimento do meu artrópode. Então, pelo amor de Deus, não esqueça disso aqui. Tá bom? E Arlen, apostaria que cairia isso aqui de novo? Muito recente. Não apostaria minhas fichas que cairia isso aqui. Apesar de que pode cair de uma maneira diferente ou com outra imagem. A Santa Maria, às vezes a gente fala, não, não vai cair porque caiu semestre passado. Aí ela cobra 2, 3 vezes. Embriologia que diga por si só. Sempre cai. Sistema endócrino sempre cai. Posso ser que mude tudo? Poder pode, mas não é a forma que a Santa Maria se desenha, tá bom? Então, olhe para cá. Eu quero que você lembre que nós temos alguns grupos que nós vamos lembrar desses nossos artrópodes. Então, eu quero que você fale assim, ó, artrópode cai no vestibular. Só você vai artrópode o quê? Yarli, por que a artrópode cai no vestibular? Você vai lembrar que a artrópode cai no vestibular e me dizer assim, ó, 5, 4, 3, 2, PQ1. Para de novo, artrópode. Tô ouvindo não, artrópode cai no vestibular. 5, 4, 3, 2, PQ1. Quilo 11, diplo 21. Bora de novo, artrópode cai no vestibular. Artrópode cai no vestibular. 5, 4, 3, 2, PQ1, quilo 11, diplo 21. O que é isso, Yarlen? Primeira coluna é em relação ao pares de patas. A segunda coluna será em relação aos nossos pares de antenas. Então, pares de patas, pares de antenas. Então, artrópode cai no vestibular, quilo 11, diplo 21. Yarlen, espera aí. O que é esse C? Esse C é para a gente lembrar de crustáceos. Diga para mim, vá. Crustáceos. O A para a gente lembrar de aracnídeos. A de aracnídeos. I de inseto. Quilo de quilópodes. Diplo de diplópodes. Então, bora de novo. Crustáceo, aracnídeo, inseto, quilópode, diplópode. Muito bem. Então, a gente desenha dessa maneira, na paz e na tranquilidade. Agora, olha só. Quando eu falo, então, do pá de pata, eu lembro o seguinte. Eu sempre vou começar até por ela, porque é aquela que é bem característica. Desde quando a gente tem 2 anos de idade, que a nossa mãe, nossos pais, ficavam mostrando as figurinhas nos livros. Hoje é no tablet, né? E na televisão. Meu tempo entra no livro. Quando mostrava lá, o que era que nos mostrava? Olha a aranhazinha. A aranhazinha que tem 8 patas. Não sempre falava assim, né? Senão você não cresceu ouvindo isso. A aranhazinha tem quantas patas? 8 patas. Então, eu tenho 4 pares de patas. Logo, matemática para médicos, 8 patas. Inseto. Lembra da formiguinha? A formiguinha, ela tem 3 pares de patas. Logo, 6 patas. Crustáceo, lagosta, camarão. Eu estou diante de 5 pares de patas. 5 pares de patas. Yarlen, e aqui? Aqui é o número de antena. O crustáceo, como lagosta, como camarão, ele tem a presença de 2 pares de antenas. Ele tem um negocinho menor que eu chamo de antênulas e outras maiores que eu chamo de antenas. Então, eu tenho antenas e antênulas. O aracnídeo, escorpião, aranha, por exemplo, ele tem uma diferença. Ele não vai ter antena, ele vai ter uma modificação. Eu vou estar diante de um PQ. PQ, para eu lembrar, isso aqui, filho, ó. P de palpos e quelíceras. Então, P de palpos e quelíceras. P de palpos e quelíceras. Enquanto que o inseto
como é o caso da formiga, ele vai ter a presença de um par de antena. Então, lembre da formiga, lembre da barata, não tem as anteninhas? Então, lembre aqui delas. Quando eu falo de quilópode e diplópode, eu vou lembrar daquele bicho com um monte de pata. Cara, que bicho? Lembra da lacraia? Tem muita ou pouca pata a lacraia? Muita. Lembre do diplópode, do piolhozinho de cobra, do embuá. Você bate nele, ele enrola todinho. Tem muita ou pouca pata? Muita. Então, como é que ele vai ter um par de patas ou dois pares de patas? É um par de patas ou dois pares de patas por segmento. Então, cada segmentozinho deles, eu vou enxergar um par de patas. Daqui a pouco eu te mostro uma foto e eles vão ter um par de antena da mesma maneira. Oi. Pedipalpos e quelíceras. Pedipalpos e quelíceras. Tranquilo? Beleza, maravilha? Muito bem. Só que aí essa tabela, né, é do meu querido amigo, irmão, né, Vanilton. Eu fiz uma adição nessa tabela. Né, quando a gente vai montando a aula, a gente vai prestando atenção numa coisa e em outra. E aí resolvi fazer uma adiçãozinha nessa tabela. A gente pode segmentar ela de algumas maneiras diferentes e tirar ainda, extrair um pouquinho mais de conhecimento ainda delas. Então dá só uma olhada. Olha como é que nós vamos fazer. Eu não falei para você que artrópode, ele é segmentado? Então a gente pode ou não pode dividir isso aqui em segmentos? Então a gente vai dividir o que é comum. Então olha como é que eu vou fazer. Primeira coisa que eu vou separar vai ser nos tagmas. Preste atenção. Primeira coisa, vou unir esses dois primeiros grupos. Vou unir crustáceo, vou unir aracnídeo. O tagma deles é igual. Então eu vou dizer que eles têm um cefalotórax e abdômen. Ó o termo, ó. Cefalotórax e abdômen. Cefalotórax e abdômen. É unido, é fundido, cefalotórax e abdômen. Até porque eu não te falei isso, mas eu vou te falar agora. O que significa artrópodes? Olha só que bacana. O que é pódice que você sabe na biologia? Pés. Quem aqui já teve chikungunya? Já teve chikungunya? Alguém mais? Zika. Quem aqui já teve Zika? Zika vírus. Já teve? O que é que dói muito na chikungunya, por exemplo? Principalmente na chikungunya. Articulações. Então, quando chega o paciente para mim, a grande característica do paciente que está com chikungunya é, além de ter o sintoma gripal, aparece, mas ele não é o mais importante, não é o que me chama a atenção. O que me chama a atenção do paciente com chikungunya é artralgia. Olha o termo. Artralgia. O que é artralgia? Auge, a gente sabe que é dor. Por isso a gente chama analgésicos. Negação. Gésicos, então tira dor. Então a gente toma analgésicos para tirar a dor. Quando eu faço auge, é dor. Então, quando eu estou diante de, por exemplo, uma artralgia, eu estou diante de uma algia, de uma dor, aonde? Nas articulações, que é artro. Beleza? Então é artro. Por isso que alguém, quando está com problema nas articulações, quando alguém tem problema no coração, a gente fala cardiopatia. Quando alguém tem problema nos pulmões, ele é um pneumopata. Quando alguém tem problema no fígado, é um hepatopata. Quando alguém tem problema nas articulações, ele tem uma artropatia. Então, artro é articulações. Podes é pés. Então, são pés articulados. Pegou a ideia? Pés articulados, artrópodes, pés articulados. Então, o que é que acontece aqui? Eu estou diante de um cefalotórax. Cefalotórax. A cabeça e o tórax, eles são fundidos, eles são unidos. Então, eu vou ter um cefalotórax e um abdômen. Então, cefalotórax e abdômen. O inseto, ele vai ter uma divisão única. Vamos separar e vamos deixar ele isoladão nesse grupo dos tagmas. Olha para cá. A gente vai dizer que ele é separado em 3 coisas. Esse cara aqui, ele vai ter a segmentação em cabeça, tronco e abdômen. Cabeça, tronco. Na verdade, o certo mesmo seria falar cabeça, tórax e abdômen. Se você quiser até fazer essa correção no seu material, você pode fazer. Cabeça, tórax e abdômen. Porque tronco, por definição, seria a união de tórax com abdômen. Então, cabeça, tórax e abdômen. Cabeça, tórax e abdômen. Por fim, a gente vai unir quilópode e diplópode dentro de um grupo só.
E a gente vai dizer que esses caras, eles vão ser cabeça e tronco, e acabou. Agora vem para cá. Depois que você entender os tagmas, a gente também pode fazer grupos relacionados aos nossos crustáceos. Sabe o que é o interessante? A gente vai unir esse grupo em relação ao sistema respiratório e ao produto de secreção. Vem para cá. Olha como é que eu vou separar. Para o mesmo, para o produto de secreção, para o nosso tagma, ao invés da gente ficar pirando, eita, será que é isso aqui mesmo? Não, a gente coloca em grupo e facilita o nosso aprendizado. Vem para cá. Lembra, o crustáceo, ele vive na terra ou na água? Na água. Então eu vou pensar numa respiração pulmonar ou vou pensar na respiração branquial? Branquial. Então a respiração desse cara vai ser uma respiração branquial. Esses outros caras estão na água ou estão na terra? Estão na terra. Estão terrestres. Aí, olha, eu vi ele andando na água. Não tem problema, pode acontecer. Mas está na terra. Ei, sabendo que ele está lá na terra, eu posso ter, sim, espécies para ambientes mais secos, espécies para ambiente mais úmido. Não tem problema nenhum. Mas vai ser representantes terrestres. Nesse caso, quem você acha que é seu mais especialzão? Quem você acha que assim, é o entre aspas, tá? Bem entre aspas, só para a gente associar. É o rei desses caras terrestres aqui. É inseto? É formiga? É lacraia, emboar? Ou tu acha que vai ser aranha, escorpião? Aranha, escorpião, que a gente pensa, né? Que é o reizão. Então, esse cara é diferentão. Ele não vai ter qualquer respiração traqueal. Ele vai ter uma respiração filotraqueal, que é como se fossem pulmõezinhos primitivos. Já os demais, a respiração vai ser traqueal. Só que eu disse que a gente vai colocar dentro do mesmo grupo o produto de excreção, o sistema excretor. Então, você aprendeu junto comigo o seguinte: plate, ask, an. Agora a gente vai aprender cruz. Cruz vai ser as nossas glândulas verdes. Então, cruz, você fala verde. Ou, melhor, licença poética, verdi. Então, a gente já vai colocar aqui, ó, verdi, para a gente lembrar das nossas glândulas ou células verdes. Aracnídeo. Aracnídeo, ele vai ter glândulazinhas próximas às articulações das patas. Então, cada articulaçãozinha, ele vai ter uma glândulazinha chamada de glândula coxal. Como é o nome? Glândula. Então, aqui a gente vai lembrar o seguinte, ó. Ué. Acabou a pilha. Acabou a pilha. Alguém chama Raniel? Vai ser ara coxa, para você lembrar que o aracnídeo é as nossas glândulas coxais, tá? Então, ara coxa, para você lembrar das nossas glândulas coxais. E lembra que eu te falei que o artrópode, ele vai ser uma denominação geral? Artrópode que eu te falei. Qual é o que geralzão do artrópode? Aqueles túbulos em, obrigado, túbulos em Malpighi. Então você fala assim, ó, artro, para você não esquecer, você fala Malpi. Artro, Malpi. Parou de funcionar. Ó, não tá nem saltando o laser. Então não trocou essa pilha sábado? Eu desliguei, foi? Como é que desliga? Pandemia, vivendo e aprendendo. Que cara bom. Então, ó. Obrigado. Plate. Tô ouvindo não? Plate. Ask. An. Cruz. Ara. Artro. Molbojanus faz xixi. Então, bora de novo, ó. Plate, flama, ask, H. Anefrídio, cruz, verdi. Ara, coxa, artro, malpe, molbojanus faz xixi. E aí eu lembro do nosso sistema de excreção dos nossos animaizinhos. Beleza, tranquilidade. Então, a aracoxa e os demais artrópodes eu vou lembrar dos nossos túbulos em Malpighi. Eu prometi para você que eu iria colocar dentro do mesmo grupo do processo respiratório. E tá aí. Tranquilo? Então, olha só. Vamos só dar uma olhada, primeiramente, na morfologia desses caras, para que a gente possa entender isso de uma maneira muito tranquila. Veja só. Ah, desculpa. A tabelazinha de Vanilton, ele fala para mim assim, ó.
em ritmo de cai, cai, balão, sempre vou falar isso. Alguém, quem é meu aluno mais sabe, já sabe qual é a próxima palavra que eu vou dizer. Qual é? A primeira música que eu aprendi no teclado. Sol, sol, fá, mi, sol, sol, lá, sol, fá, mi, ré. Ré, mi, fá, ré, mi, fá, ré, mi, fá. Então, ó, como é cai, cai, balão? Cante aí, Amanda, cai, cai, balão. Não? Ó, quem já sabe, né? Tem que cantar. Artrópode, artrópode, cai no vestibular. 5432 PQ1, quilo 11, diplo 21. Bora de novo? Só você agora, vai. Artrópode, artrópode, vestibular. 5432 PQ1, quilo 11, diplo 21. É isso. Então essa é a nossa musiquinha para você lembrar de artrópode, bem facinho. Montou essa tabela, gente, não tem mistério. De um lado, do outro lado, respiração e excreção. De um lado, trágmas, do outro lado, respiração e excreção. Os dois de cima, me ajude. Cefalotórax aí. No meio, cabeça, tronco e abdômen. Os dois de baixo, cabeça, tronco. Se for respiração e excreção, respiração, respiração. Filo, o resto. Se for excreção, crustáceo. Glândulas verde, aracnídeo, glândulas. O resto, túbulos em malpiga, acabou. Melhor do que eu abrir crustáceo. Animais marinhos. 5 pares de patas. 2 pares de antenas. Respiração, branquial. Muito melhor a gente fazer assim, tá bom? Então a gente organiza de maneira muito mais prática. Então dá só uma olhada. Pode aparecer, só um detalhe, pode aparecer na tua prova uma outra denominação para isso aqui. Yani, qual que seria? Veja só. Eu posso falar os pares de patas de uma maneira um pouquinho diferente. Veja só. Eu posso falar em... Aqui tem quantas patas? 5 pares. Se tem 5 pares, então tem quantas patas? Então eu vou chamar esses caras de decápodes. Como é o nome? Decápodes. Deca não são 10? Podes, né, pés? Deca, podes. 10 patas. Decápodes. Aracnídeo. Tem 8? Octópodes. Quando os caras vão lutar no ringue, eles vão pro octógono. Então, octo, 8. 8 patas, 8 pés, octópodes. Octópodes. Ei, esse aqui é a obrigação de todo brasileiro saber. Como é que é 6? Extra, né? A gente tá engasgado aqui. Todo brasileiro sabe como é 6. Ele sabe 3 coisas. Tetra, graças ao Galvão. O penta, que é o atual. E o hexa, que nós vamos buscar. Então, ó, hexápodes, como é o nome? Hexápodes. Então, ó, decápodes, octópodes, hexápodes. Bora de novo? Decápodes, octópodes e hexápodes. Tranquilo até aqui, sim ou não? Então, olha só para cá. Primeiro, pé ambulacrário, modificado para facilitar o processo de captura e defesa. Segundo, apêndice ou pé ambulacrário. Terceiro apêndice. Quarto e o quinto. Decápode. 5 pares de patas. Antenas. E as anteninhas pequenas que eu te falei, eu dei o nome de antênulas. Então, ó, par de antenas, 2 pares de antenas. Então, antênulas e antenas. Eu tenho aqui o cefalotórax fundido, né, entre cabeça e tórax. Então, cefalotórax e abdômen. Isso aqui é essencialmente o que é utilizado para culinária, certo? Eu tenho no finalzinho, como se fosse, entre aspas, não é o termo certo da gente chamar, como se fosse, para você não esquecer, uma barbatanazinha, facilitar o processo de locomoção, que eu chamo de urópode, e eu tenho no meio dele o telson, tá? Então, telson e urópode. Dá uma olhada agora na aranha. Eu tenho medo de aranha, desabafo. Né? Então, ó. 1, 2, 3. Desculpa. É isso mesmo. 1, 2, 3, 4. Pares de patas. Ah, isso aqui não é a pata, não. Não, filho. Isso aqui é o pedipalpo e as quelíceras. Isso aqui vão facilitar para a captura de presas desse ser vivo. Tá bom?
Então, pedipalpos e quelíceras. Facilita a mobilização, certo? E a captura de presas e defesa desses seres vivos. Então, pedipalpos e quelíceras. Presença de óleos compostos, presença de um cefalotórax e abdômen. A articulação da coxa fica bem aqui próximo às glândulas coxais. No finalzinho, eu tenho a presença das fieiras, que pode estar presente em algumas aranhas, outras não, que auxilia na formação da teia. Então, fieiras vão fazer a formação da teia da minha aranha. Tranquilo até aqui? Olha agora o insetozinho. Cabeça, tórax e abdômen. Um par de antenas. Hexápode. Boca. Ânus. Sistema digestório completo. Sistema nervoso ganglionar com cordão nervoso ventral. Presençazinha também das patas, olha, articuladas. Aqui nessa minha formiguinha. Tranquilo? Então vai seguir esse padrão. Lembra de um detalhe importante no inseto. O inseto, na verdade, o artrópode, ele pode sofrer um negocinho chamado de metamorfose. Como é o nome? Metamorfose. Alguns animais vão sofrer metamorfose, outros não vão sofrer metamorfose. O que seria a metamorfose? Seria uma morfose, uma mudança da morfologia do meu animal. Alguns seres vivos, alguns artrópodes que não sofrem metamorfose, nós vamos chamar, olha o termo, olha como é que eu vou começar. O que é A? Não. Ametábolos. Esses caras vão sofrer metamorfose, sim ou não? Tá vendo a importância da gente entender os nomes? Bora de novo? Eu vou dizer 3 nomes. Você vai me dizer o seguinte, eu quero saber se você está antenado. Bora, me ajude, vá. Tá vendo os 3 nomes? Um vai fazer uma metamorfose completa, a outra vai fazer parcialmente uma metamorfose, vamos entender assim, a metade de uma metamorfose, não é isso o tempo certo, parcialmente, e o outro não vai ter metamorfose. Quem desse aqui você acha que não vai ter metamorfose? Holometábolo, hemimetábolo ou ametábolo? Fácil e difícil. Esse A está dizendo que não vai ter. Qual que tu acha que vai ter metade de uma metamorfose? Hemimetábolo, porque M a gente sabe que é metade. Hoje mesmo estava lá no SAMU, me liga um paciente, uma solicitante, na verdade, né? Olha, eu estou com uma paciente aqui, tantos anos é a idade, ela está apresentando aqui, ó, desvio da boca para um lado, e está com um braço e a perna adormecidos. Como é que eu vou passar para a equipe? Eu vou passar no rádio. Quem vai me escutar é o enfermeiro, né, que eu estou fazendo a solicitação, ou o médico. Eu não vou passar. B é o que a gente chama de básica, tá? Sei lá, vou usar uma qualquer. B20, vamos supor que existe. B20, paciente com a boca torta, braço e perna esquecido. Dá para falar assim? Não. Como é que eu vou chamar? Paciente com desvio de rima labial, hemiparesia. À direita. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Estou dizendo que um lado, o corpo adormeceu. Deu para pegar? Então a gente tem que saber. Que nem eu estava no regional esses dias, eu estava com os internos lá. Interno bom. Aí o interno. Então, doutor, o senhor quer que eu faça o internamento aqui do paciente? Eu disse, por favor, meu amigão. Começou lá a fazer o internamento, não sei o que, interno no padrão, fazendo tudo direitinho. Aí eu fui ler a história, né? Escrevendo a história bem direitinho, né? Paciente relatou cefaleia. Porra, o bicho tá fazendo top mesmo. Aí ele cagou no final, ele. Na cabeça toda. Cabeça toda, macho. Holocraniana. A gente sair, tá falando é com o compadre, a cabeça toda. O bicho todo no padrão, no final é cabeça toda. Porra, cagou no final. Holocraniana. Sou metade da cabeça. Hemicraniana. Então, quem é que vai ter metamorfose completa?
holometábolo. Então, a borboletinha, por exemplo, ela é daquele jeitinho, aquele estágiozinho, como se fosse uma lagartinha, e ela se desenvolve, muda todinha, holometábolo. Aquele insetozinho, às vezes é o gafanhoto. Ele tem até aquele formato, mas depois ele faz uma metamorfose meia boca e desenvolve asa. M-metábolo. Aquele que não sofre, uma formiga, por exemplo, tem algumas formigas que podem sofrer. É a M-metábolo, outras que não sofrem, depende da espécie. A-metábolo. Deu para entender? Então é assim que a gente separa. Então, olha só. Por fim, a gente tem os nossos quilópodes e diplópodes, certo? Então, dê só uma olhada. Tá vendo que claramente eu consigo olhar para ele, eu posso dividir esse segmento, sim ou não? Olha só, chego para cá, ó, preste atenção. Consigo ou não consigo dividir o segmento? Consigo ou não consigo dividir o segmento? Ó, ó, tá vendo? Quantos pares de patas eu tenho por segmento? Um par. Então, esse é um quilópode ou um diplópode? Quilópode. Agora olhe para cá. Consigo ou não consigo segmentar? Ó, esse aqui é um pouquinho mais difícil, é mais unidozinho. Consigo ou não consigo? Olha esse aqui, tá mais fácil, ó. Um ou dois pares de patas por segmento? Diplópode ou quilópode? Tá vendo? Então, a gente separa dessa maneira. Tranquilo? Beleza? Massa? Então, bora adiante. Então, conversando um pouquinho com você sobre equinodermos. Sugiro fortemente que você vá ao final do ano fazer o vestibular da URCA, no Crato. Crato e Juazeiro, mas Campus Crato. Tem final do ano também. São 2 vezes por ano. Tem sim. Sim. Tá na, vai agora, quem vai entrar agora vai ser a 3ª turma, se eu não me engano. Oi? Vai entrar para a 3ª turma, né? Pois é. Vão lá. Nível de biologia lá. Goela. Tá? Fez, né? Pois é. Sabe que o nível é altíssimo, certo? O nível de biologia lá é altíssimo. Mas, nada que vocês não resolvam se estiverem estudando. Aí, Arla, é o mesmo nível da Santa Maria? 2 a 3 vezes pior, tranquilamente, certo? Então, o nível realmente é bem mais alto. Certo? O nível da prova, não estou nem falando da concorrência. A concorrência também é bem maior. Aí, Arla, esse estímulo que tu tá querendo me dar para eu ir, perfeito. Taxa de inscrição, a última vez foi R$ 150. É sempre 150, né? Sempre R$ 150 taxa de inscrição. Quanto é que vocês pagam na Santa Maria? Quanto é que vocês pagam na FIP? 400 se for até tal dia, se for com desconto. Se for depois, é 500 também. Precisa, mesmo esquema. 500, R$ 600. Então, com a URCA, tu vai gastar 150. O resto tu bota aí para hospedagem, né? Pública. Então, você vai economizar o seu rico dinheirinho, né? Oi? Lá tem mas exatamente, né? Tem que ter o ônus. Então, assim, aconselho fortemente. Se eu e a Arlen estivesse na pele de vocês, estudantes, me preparando, eu faria uma turma exclusivamente só para URCA. Eu. Ah, é porque tu é do Crato. Não, não só por isso. Isso ajuda muito, né? Vou falar para um cabo que é de Porto Alegre fazer uma turma URCA. Alguém que é de Goiás fazer uma turma URCA, não faz sentido. Mas tá tranquila, custo de vida adequado, boa para estudante, vai ser de graça. Só em ser de graça já é bom, entendeu? E é melhor que o Enem. Porque o Enem você vai fazer de ano em ano. Ah, não, lá não, 6 meses. Não, melhor a preparação, você poder jogar a nota. Vai, fale comigo, vá. Alguém que tirou
730, sem cota no Enem, vai passar na federal? Sem cota, sem nada. Na federal, na pública, tô falando de FIES não. Acho que nem FIES passa. Vai passar? Com esse 730, quando abrir inscrição no meio do ano, vai passar? Perdeu. Ano que vem. Vai pro final do ano. Então, o que eu acho desumano no Enem é isso. Eu acho um problema, é uma prova tosca, ridícula, que não testa conhecimento de praticamente nada. Os alunos chegam ruins na faculdade, sem raciocínio, sem saber direito, cansativa, que é melhor você ter estratégia do que conhecimento. É isso que vai avaliar o aluno. Aí ele bota um computador que vai avaliar se, baseado no número de acerto ou erro, a questão é fácil ou difícil. Tudo bem. Mas você não vai conseguir comparar um aluno que fez uma questão no início da prova, no primeiro minuto de prova, para uma questão que foi feita, chutada no minuto final de prova. É isso que vai triar um aluno, se é bom ou ruim, se a questão é fácil ou difícil. E aí eu falo isso não só como experiência. Meu irmão é professor na federal também, professor das engenharias. Só o que está chegando para ele é aluno ruim. Aluno fraco. Aluno que não sabe calcular o básico. Entendeu? Então o Enem é ridículo, tosco, péssimo, capenga. Agora vamos voltar para equinodermos. Manco, né? Faltou o manco. Então, vamos lá. Equinodermos. Coxo. Então. Desabafo. Já nos equinodermos. Aí, ó, Denis aqui ainda está dizendo o seguinte: se for doador de sangue, a inscrição é de graça. Doe sangue, doe vida. Entendeu? Então, ó, são triblásticos, celomados, mas uma característica, eles são esquizocelomados. O Neto está perguntando o que é necatoríase, doença causada pelo necator, tá? Então, ancilostomíase pode ser um exemplo, tá bom? Sistema digestório completo. Novidade, até que enfim eles são deuterostomados. Só que olha a outra novidade, filhão. Eles vão possuir um endoesqueleto com projeção de calcário. Endoesqueleto com projeção de calcário. Então ele vai ter a espinhazinha com saliência e a projeção de acordo com ele. A simetria desses caras, olha o termo, ó. Predominantemente. Se é predominantemente, é sempre. Então tenho exceção. Só que a larva desses caras também vai ser bilateral. O sistema nervoso, ele é um sistema radial simples, acompanhando a morfologia e a simetria desses caras. Então eu vou ter uma rede nervosa, onde esses neurônios eles vão estar articulados, mas ao contrário do que a gente estava vendo sobre um processo de cefalização, aqui não vai acontecer. A excreção desses caras vai ser por difusão, e alguns vão produzir umas estruturazinhas chamadas de pedicelárias. Olha só. A pedicelária é essa estruturazinha que eu vou botar bem aqui para você. Ele tem a função de fazer limpeza, produção de veneno e auxiliar na captura de presas. Olha só. Pedicelária. Pode ter esse formato. Pode ter esse formato. Pode ter esses formatos. Veja só. Eu tenho a espinha, eu tenho a presença das pedicelárias. Então, auxilia nessa produção de veneno, auxilia na captura de presa, faz o processo de limpeza da placa madrepórica. O que é placa madre? Vou já te mostrar. Mas já entenda e saiba que a pedicelária está diretamente relacionada a isso aqui, auxiliando nesse processo. Tranquilo até aqui? Muito bem. Lembre que esses caras, eles são dioicos, que esses caras vão ter uma fecundação externa com desenvolvimento indireto. E olha só isso aqui, a capacidade de regeneração desses caras também é muito, muito, muito elevada. Agora, se fosse para escolher uma coisinha para a gente falar em prova, seria isso aqui, a presença do sistema ambulacrário ou hidrovascular. Lembra que quando eu estava conversando com você sobre o desenvolvimento de sistemas, que eu te mostrei o detalhe sobre o circulatório de artrópodes lá na aula passada, eu te disse, ó,
lá em equinodermo, nós vamos falar de um negocinho chamado de ambulacrário ou hidrovascular, que ele vai funcionar muito por esse processo de propulsão de água, como se fossem uns processos semelhantes à difusão, mas não é, é um sistema desenvolvido para isso. Então, lembre desse cara, não é involução, é evolução. Então, para o equinodermo, eu quero muito que você lembre desse cara. Porque se der um branco na sua cabeça e você tiver que lembrar disso aqui, você vai ter que lembrar do sistema ambulacrário ou sistema hidrovascular. Você não pode esquecer disso aqui. Então, nosso sistema ambulacrário acontece através da circulação de água dentro do meu equinodermozinho, que vai fazer o processo de transporte interno de substância, vai fazer o processo de nutrição, vai fazer o processo de excreção e ainda vai auxiliar no processo de locomoção. Então, olha o tanto de coisa. Locomove, fixa, auxilia na nutrição, auxilia na excreção, auxilia na troca gasosa. Em resumo, tudo de um equinodermo praticamente vai ser feito por quem? Sistema ambulacrário, sistema hidrovascular. Então a gente vai entender como é que esse cara funciona. Eu quero sua participação para me ajudar a entender isso aqui. Então olha para cá. A primeira coisa que eu vou te mostrar é essa estruturazinha bem aqui. Essa é como se fosse a nossa estrutura de entrada. Essa estruturazinha, eu posso chamar ela de placa madrepórica, ou eu posso chamar essa estruturazinha de madreporito. Placa madrepórica ou madreporito, certo? Então, ó, placa madrepórica, madreporito. Depois eu tenho um canalzinho. Esse canalzinho, eu dou o nome de canal pétreo. Como é o nome? Canal o quê? Pétreo. Então, bora de novo. Placa madrepórica ou madreporito. E depois eu tenho um canal, tranquilo até aqui? Canal pétreo. Tu tá vendo esse canal? Ele tem um formato do quê? De um quadrado? De um losango? De um triângulo? Tem formato de quê? De quê? Círculo. Então o nome desse canal é canal circular. Faça difícil. Então bora de novo, me ajude. O que é isso aqui? Placa. Fala assim, placa madrepórica, vá. Tô ouvindo não. Quer dizer, não precisa falar não, só quem for passar mesmo. Placa. Ah, tá. Depois eu tenho o canal pétreo. Esse primeiro. Depois eu tenho um canal circular. Placa madrepórica, canal pétreo, canal... Agora eu vou te dar um pause. Como é a simetria mesmo que a gente viu daqui, ó. Assimétrico. Simetria. Radial, diga. A. Simetria. 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 Calma, quem foi? Simetria. Agora. Penta. Penta. Ei, por que é penta? Opa, Yarle, penta eu entendo. São 5. Boa. 1, matemática para médicos. 2. Nunca me esqueci quando eu estava nas aulas de reforço. Meu professor Luciano. Hoje ele é professor do IF e é advogado. Todas as minhas contas eu fazia assim, né? 1, 2. E aí ele disse, você vai começar a fazer conta de cabeça. E ele segurou minha mão. Aí ele só sentia meus dedos mexendo assim. 1, 2. Nunca me esqueci. 1, 2, 3, 4, 5. Penta o quê? Radial. Penta, radial. Porque a gente vai entender que, ó, besteira, esse aqui você vai entender. 1, radial. 2, 3, 4, 5, radial. Vamos entender assim? Porque o nome de cada canal desse é canal radial. Então, bora de novo. Como é o nome disso aqui? Só quem vai passar mesmo? Placa ou madreporito. Bora de novo, placa. Ou, depois canal pétreo. E agora, canal. Canal o quê? E canal radial. Canal o quê? Radial. Aí olha só que bacana. Tá vendo que no canal radial saem canaizinhos como se fossem canais em lateral? Como é o nome? Canal lateral. Psicotécnico do Detran. Bora de novo. Placa. Canal
Canal. Canal. Canais. Faça difícil. Beleza. Aí, olha só. Tá vendo que ele tem umas como se fossem umas bolinhas aqui, ó? Isso aí é o que a gente chama de pés ambulacrários. Ele tem ampola, certo? Ele tem ampola, que é essa parte mais dilatada. Ele tem como se fosse a base, que eu chamo de pódio. E aqui no finalzinho ele tem uma ventosa, que vai auxiliar no processo de fixação e locomoção. Tranquilo? Belezinha? Aí olha para cá. Pé ambulacrário. Isso aqui você já entendeu por que, então, que esse sistema auxilia no processo de locomoção. Ótimo. Agora vem para cá, chega. Tu tá vendo essa estrutura aqui? Essa estrutura eu dou o nome de vesícula de Poli. Como é o nome? Vesícula de Poli. A vesícula de Poli, ela é uma estrutura importantíssima, porque você já entendeu, lá de porífero, de onde? Como é que eu regulo a quantidade de água que entra e que sai? Através da pressão. Se eu tenho um lago com maior pressão, um lado com menor pressão, a água vai se movimentar, vai ou não vai? Lembra que eu tinha um porócito, aquela célula que regulava a entrada e a saída de água. Ótimo. Agora vem para cá, chegue. A vesícula de Poli vai funcionar de maneira semelhante, porque ela regula a pressão interna. Então, ela regula a quantidade de água que entra e que sai. Só que eu tenho um negocinho chamado de corpúsculos de Tiedemann. Responda, vá. Corpúsculos de quê? Tiedemann. Os corpúsculos de Tiedemann, eles não têm uma função muito bem ainda esclarecida. Porque acredita-se que ele vai produzir célulazinhas chamadas de celomócitos. Só que não se sabe exatamente a função do celomócito. Boa. Quebra o mais médio. E Raniel disse para eu não botar força. Já dá para ser maçaneco. Então, olha só de novo. Placa. Madre. Canal. Pétreo. Canal. Canal. Canais. Aí tem alguém que não tem o que fazer. Você não tem o que fazer mesmo, não. E quer dar um nome diferente para as coisas. Esse canalzinho, ele pode ser chamado de canal... Desculpa, esse daqui não. Esse canalzinho aqui, ele pode ser chamado de canal pétreo ou canal hidróforo. Pétreo ou hidróforo. Tá bom? Pétreo ou hidróforo. Tanto faz. Tá bom? E aqui eu posso chamar isso aqui de anel ambulacrário. Anel ambulacrário. Tanto faz. Tudo é redondo. E aí, eu não falei que voltava? Faz o seguinte, se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta o que você achou, e uma coisa que ajuda muito é você pegar esse vídeo e compartilhar para um amigo, para que ele também possa aprender muito aí com esse nosso conteúdo.